todas as economias, independente da sua gestão socialista ou da sua gestão capitalista, o PIB tem um comportamento, não é um comportamento linear, ou de crescimento, ou de constância, ou de decréscimo. Há um crescimento de ondas. Normalmente, o PIB cresce, atinge um ponto e retrai. O importante é que o próximo crescimento seja maior do que a retração. Que aí nós temos uma linha de crescimento da economia, certo? Então isso é um comportamento normal. E esse crescimento depende de três elementos. O primeiro é o fator tecnologia. Tecnologia é se encontrar uma maneira melhor de produzir um produto que já se fazia de outra maneira. É a tecnologia. Aliado à tecnologia, nós temos a gestão, que precisa sempre ser aprimorada, e nós temos o empreendedorismo, que é exatamente a existência do corredor de risco, quando a economia participa do mercado livre. Esse comportamento, para todas as economias, é normal. Diante desse comportamento que nos ensina a econometria, vamos analisar os movimentos de oscilação da economia brasileira partindo de como é a composição do PIB da economia brasileira. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido na economia, no caso do Brasil, 70% da sua composição é o setor de serviços. O setor industrial, 24%, e o setor agrícola, 6%. Essa composição já foi diferente, o setor industrial já teve uma participação maior. Mas, dado a uma política de desindustrialização em alguns setores, o setor industrial retraiu e, evidentemente, por dois fatores. Por perda de tecnologia para competir, e o outro fator é exatamente a gestão, não do setor industrial, a gestão do governo brasileiro. Mas se você pegar essa composição do PIB por outro ângulo, nós vamos analisar que o PIB brasileiro hoje, os resultados recentes, é que 60% do nosso PIB é consumo das famílias, e 20% o consumo do governo. Então, o PIB brasileiro faz a soma dos seus produtos nesse período, 80% morrem, são consumidos. Aí você tem 3% do excedente das exportações, e você tem do PIB apenas 16,8% que se transforma em investimento. Com 16% de investimento do PIB, a parte do PIB nós tirarmos 16,8% para investir, não dá sustentação a um crescimento de 3,5%, para poder dar sustentabilidade, não é nem para dar avanço, para dar sustentabilidade às novas gerações e às exigências e às necessidades da economia. O que significa dizer que nós precisamos aumentar a composição de investimento do PIB. Mas há um fato. O fato é que, pela nossa bolha de formação, né, de capital bruto, que eu já expliquei tantas vezes aqui, nós não temos condição de vitalidade de fazer com que a gente aumente o investimento do Brasil acima de 18%, por exemplo, do PIB. Mas o Brasil tem um fato
que é muito importante e que muitas economias não têm. São as vantagens competitivas e comparativas. Nas nossas mãos está o agronegócio. Nós podemos alimentar, no longo prazo, que eu digo daqui a 30 anos, 4 bilhões de pessoas no mundo. Isso dá uma força tremenda à economia. Nós temos o pré-sal, que nós revitalizamos, saímos da mesa de compra e entramos na mesa de venda do petróleo. Nós temos a Amazônia, a transição energética, como eu sempre digo, se sou repetitivo, e quero ser repetitivo, e o tamanho do mercado. Então, para nós termos essa velocidade de desempenho e fazer, daqui a um tempo, a análise de regressão do nosso PIB e a sua contribuição de crescimento na economia, utilizar o passado, uma regressão e projetar, e para termos isso de maneira ascendente, está na nossa mão. Basta criar uma política de atração de investimentos diante dessas vantagens comparativas que eu mencionei e trazer para cá o capital estrangeiro que está querendo vir para o Brasil. Esse caminho está pavimentado, precisa só de segurança jurídica e precisa, evidentemente, que nessa abundância que vai acontecer, se possa necessariamente nessa abundância aplicar em investimentos que gerem riquezas para a nossa população. Então, o que eu quero dizer hoje nessa minha fala é que com 16% do PIB para investimento não é possível manter sustentavelmente um crescimento de 3,5%, que eu acho que é um crescimento sofrível para poder se ter uma economia sustentável. Mas nós podemos ir muito, 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 muito longe, como já fomos. Então, fica aqui esse relato, né, partindo de uma análise utilizando a econometria e, evidentemente, mostrando que nós temos tudo isso. Mas com 16% de investimento do PIB e com o consumo, entre o consumo do governo e da família 80%, nós aprofundamos a nossa crise. E é evidente que eu vou chamar ter juízo na gestão fiscal. Enquanto não ajustarmos a essa equação, que não é fácil e não é difícil, precisa de uma decisão forte, né, de Estado para resolver isso. Muito obrigado, fico por aqui e vamos em frente.